paz, som de graça especial. Estamos numa caminhada pelo livro de Êxodo e vamos hoje parar na estação 5. O trem deu uma parada para reparos esses dias. E agora estamos retomando a viagem pelo livro do Êxodo, nessa perspectiva de estarmos encontrando o Senhor face a face, conhecendo a história de Deus, procurando buscar sentido para a nossa história e ver onde a nossa história se encaixa na história de Deus, porque aí você terá uma vida de fato abundante, uma vida com propósito. E hoje estamos na estação 5, caminhando com Moisés e hoje pensando sobre o preço de fazer o certo. Quando o faraó soube disso o quê? Do fato do Moisés ter assassinado um egípcio. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Êxodo capítulo 2, versículo 15. O príncipe do Egito não fugiu imediatamente após matar o perseguidor. Ele voltou ao palácio para o jantar e no dia seguinte saiu tranquilamente para ver seu povo. Por quê? Será que ele esperava que o agradecessem pelo que fizera? Ou talvez lhe dessem uma medalha por seu esforço? Será que ele achou que os mais velhos lhe pediriam para ser o seu líder? Se ele pensou assim, ficou deveras desapontado. Por ser um pacificador, ele foi ridicularizado. Moisés viu 2 hebreus brigando e imediatamente foi até eles para apartá-los. Ouça um dos combatentes zombando dele. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Quanta gratidão! Moisés soube imediatamente que tinham descoberto o que ele tinha feito. Os hebreus não queriam a ajuda dele. Para completar ainda mais as coisas, o faraó de alguma forma soube o que acontecera e certamente executaria um julgamento rápido. Moisés escolheu a única opção, fugiu para salvar sua vida. Onde ele poderia encontrar refúgio? Ele teve de viajar uma boa distância para evitar a fúria do faraó. Primeiro, ele teve de evitar o exército na costa do Mediterrâneo, entre o Egito e Gaza. Mas também ele não podia viajar muito longe para o sul, na península do Sinai, onde os egípcios haviam descoberto minas de cobre, turquesa e outras pedras preciosas. Quando jovem, ele pode ter visitado as bases militares que os protegiam, e ali ficava uma delas. Então Moisés escolheu seguir seu caminho através do Sinai, passando a ponta do Golfo de Ágaba. Em seguida virou-se para o sul e se dirigiu a Midian. Como será que ele viajou? A pé? Ou talvez em um camelo roubado? Será que ele se escondia durante o dia e viajava secretamente à noite na escuridão? Por certo, ele estava constantemente alerta, atento para evitar qualquer uma das tropas do faraó. Ele viajou mais de 322 quilômetros. Será que ele levava alguma comida consigo? Será que ele tinha de mendigar o pão? Roubar um copo de água de um poço ou oásis? Com que propósito ele estava vivendo uma vida tão miserável assim? Moisés tentou ser um herói e olha onde ele foi parar. Ele arriscou tudo para enfrentar a injustiça. Acho que ele esperava alguma recompensa, algum reconhecimento. Mas qual? Que ele seria o líder de uma revolta? Que ele organizaria os escravos e eles se levantariam contra os seus algozes, se libertariam de sua escravidão e fugiriam para a liberdade? É mais provável que Moisés não tivesse um plano. Ele não havia parado para pensar nas consequências. Ele só sabia o que era certo
e que os governantes egípcios estavam errados. Ele queria ajudar o seu povo. Suas intenções eram boas, mas as boas intenções combinadas com um julgamento pobre levam ao desastre. Anote isso. Fazer a escolha certa não significa obter o resultado certo. Quando nos identificamos com os cristãos perseguidos, não esperamos que o mundo nos aplauda, pois provavelmente não vai. Na verdade, essa escolha pode nos custar caro. O preço certamente incluirá muita oração. Talvez viajar a fim de colocar seu braço em volta de um irmão ou irmã que está sofrendo. Provavelmente haverá um custo financeiro para fornecer ajuda para o corpo de Cristo em necessidade. Custa a nós, como compartilha o irmão André e o seu amigo Al, todas essas coisas e muito mais. Custa caro, não é fácil se envolver. Por isso que muita gente quer ficar na zona de conforto, porque custa, né? Se envolver, se importar, custa, né? Por isso que a maioria quer ter um discurso só, pro forma. Mas parece que o Espírito Santo está confrontando a gente a aprendermos com Moisés, porque o nosso Deus, o Deus de Moisés, o nosso Deus é um Deus que se movimenta. E a gente precisa acordar, se levantar para se movimentar. Bom, estamos na estação 5 e em toda estação a gente dá uma parada para pensar. Lembra disso? Então, para pensar hoje tem a ver com o seguinte, olha só. Você pode se lembrar de alguns momentos ou de algum momento em que tenha feito uma escolha baseada em princípios e não funcionou do jeito que você esperava? Anote sobre o que Deus ensinou você nessa experiência. Vamos continuar aprendendo. Pare, pense, reflita, escreva no seu diário e amanhã vamos seguir em frente na nossa viagem. Amanhã, com a graça de Deus, vamos parar na estação 6 e vamos ver o quanto é importante uma família. Precisamos de uma família.